Tudo começou com uma tempestade solar. Era algo que deveria ter sido normal, uma anomalia registrada pelos satélites meteorológicos. Contudo, desta vez as consequências foram diferentes. Sinais de origem desconhecida começaram a aparecer nas frequências de rádio, perturbando comunicações globais e desestabilizando sistemas. O mais curioso é que esses sinais pareciam estar concentrados em uma única região, o Ártico, um local desolado e distante de qualquer atividade humana significativa. Eu, Richard Monroe, sou geólogo. Há anos venho estudando o comportamento do solo polar, procurando evidências das mudanças climáticas que estão moldando nosso planeta. Quando fui convocado para essa missão, imaginei que seria apenas mais uma expedição científica. Um estudo sobre como a tempestade solar afetava as camadas subterrâneas de gelo, mas a realidade seria muito mais aterradora do que qualquer coisa que eu poderia ter previsto. A viagem para o Ártico foi árdua, como esperado. Ventos congelantes e uma escuridão constante tomavam conta do ambiente. O sol mal se levantava, deixando-nos na penumbra quase que perpetuamente. Havia algo no ar, uma sensação de que aquele lugar nunca deveria ter sido tocado por mãos humanas. Enquanto o avião sobrevoava o terreno gelado, eu olhava pela janela, vendo apenas vastidões brancas sem fim, como se estivéssemos nos movendo para além do mundo conhecido. Quando pousamos em uma pequena base de pesquisa, fomos recebidos por uma equipe de cientistas que estava no local há semanas. Eles pareciam tensos, exaustos, como se algo os estivesse drenando. Eles nos informaram que alguns quilômetros ao norte, seus instrumentos começaram a captar leituras incomuns. Uma estrutura desconhecida enterrada sob o gelo. Algo colossal. Decidimos organizar uma expedição imediatamente. Nossa equipe consistia de especialistas de diversas áreas. Geólogos, climatologistas, biólogos. Havia algo quase frenético na maneira como todos se preparavam. Como se tivéssemos que encontrar a estrutura antes que algo terrível acontecesse. Após algumas horas de viagem entre nós motorizados, chegamos ao local. Primeira coisa que notei foi o silêncio absoluto. O vento, que até então soprava incessante, parara completamente, como se até a natureza estivesse receosa de se aproximar daquele lugar. De acordo com os instrumentos, estávamos bem em cima da estrutura, mas o que se estendia diante de nós era apenas gelo aparentemente infinito. Começamos a perfuração. À medida que as brocas avançavam nas profundezas geladas, a sensação de inquietação dentro de mim só aumentava. Algo estava errado, muito errado. Não conseguia explicar o porquê, mas sentia como se estivéssemos mexendo em algo que deveria permanecer intocado. Depois de horas de trabalho, finalmente atingimos algo sólido. Era um material que nenhum de nós conseguia identificar. Parecia metálico, mas ao mesmo tempo orgânico, como se estivesse vivo de alguma forma. Decidimos ampliar a escavação para ter uma ideia melhor do que estávamos lidando. Quando limpamos uma área considerável, ficamos atônitos. A estrutura emergia do gelo, imensa e incompreensível. Suas paredes não seguiam nenhuma geometria familiar. Ângulos e linhas se curvavam de maneira impossível, como se desafiassem as leis da física. Havia inscrições por toda parte, símbolos estranhos que causavam vertigem ao serem olhados por muito tempo. Tentei tirar fotos, mas as imagens saíam distorcidas, como se a própria luz se recusasse a revelar o que estava ali. Isso não é natural, disse Collins, o líder da expedição, enquanto passava os dedos pelas inscrições. É como se estivesse aqui há milênios. Nos aproximamos da entrada, uma fenda escura que levava para dentro da estrutura. A temperatura despencou de maneira repentina quando cruzamos o limiar. Lá dentro, a escuridão era opressiva, e o ar era denso, pesado. Acendemos nossas lanternas, mas a luz parecia ser absorvida pelas paredes, iluminando apenas alguns metros à frente. Conforme adentrávamos a estrutura, senti algo estranho no fundo da minha mente. Uma sensação de ser observado. Podia jurar que ouvi sussurros, mas quando me virei, não havia ninguém. A caverna se expandia diante de nós, revelando câmaras enormes, cheias de corredores que serpenteavam para lugares desconhecidos. O solo tremia levemente, como se a estrutura estivesse viva, pulsando em um ritmo que só ela compreendia. Enquanto continuávamos a explorar, comecei a ter flashes de imagens na minha mente. Não eram minhas memórias, mas visões de criaturas que não pertenciam a este mundo. Formas tentaculares que se moviam em padrões que desafiavam a lógica. A cada passo essas visões se tornavam mais vívidas, como se a própria estrutura estivesse se comunicando conosco.
Você está vendo isso? Perguntou Myers, um dos biólogos da equipe. Ele também parecia pálido, suando apesar do frio. Antes que eu pudesse responder, ele se aproximou de uma das paredes, onde os símbolos brilhavam fracamente. Sua mão se estendeu como se estivesse hipnotizado. Não toque nisso, gritei, mas era tarde demais. Assim que Myers encostou na parede, um tremor percorreu toda a estrutura. O chão sob nossos pés começou a vibrar, e sons distantes e profundos ecoaram dos corredores escuros. A sensação de estar sendo observado se intensificou até se tornar quase insuportável. E então algo aconteceu. As paredes ao nosso redor começaram a brilhar intensamente, revelando mais símbolos que pareciam mover-se, mudando de forma enquanto os observávamos. E no centro da câmara, uma abertura começou a se formar, como se a estrutura estivesse acordando. Saiam daqui, gritou Collins enquanto começávamos a correr de volta pelo caminho que viemos. Eu mal conseguia pensar, com as visões cada vez mais intensas. Criaturas indescritíveis se retorciam na minha mente, e senti que minha sanidade estava se desfazendo. Enquanto corríamos em direção à saída, podia ouvir o som de algo se movendo nas sombras. Algo grande, vindo em nossa direção. Mas o pior de tudo foi a certeza que tive naquele momento. Não estávamos sozinhos naquele lugar. E o que quer que estivesse ali, estava nos observando desde o início. Saímos da estrutura ofegantes, mas a sensação de terror não desapareceu. Algo tinha sido despertado. Algo antigo, poderoso e faminto. E sabíamos que não éramos os primeiros a encontrá-lo. As horas que se seguiram após nossa fuga da estrutura foram um borrão de pânico e confusão. A equipe se reuniu em torno dos trenós motorizados, ofegantes, cobertos de suor frio apesar do frio intenso do Ártico. Ninguém dizia nada, mas todos sabiam que algo indescritível havia sido despertado ali. O olhar no rosto de Collins era de puro terror, uma expressão que eu nunca havia visto nele antes. Aquele homem era o líder da expedição, um veterano em situações de crise, mas agora ele parecia à beira de um colapso. Ao voltarmos para a base, um silêncio mortal nos envolveu. O vento, que antes soprava incessante, continuava inexplicavelmente parado. As comunicações com o mundo exterior estavam interrompidas, sem sinal de rádio ou satélite. Estávamos isolados. Ao entrar no pequeno módulo de pesquisa, o ar lá dentro parecia sufocante, como se a atmosfera estivesse pesada com um peso invisível. De repente, Collins quebrou o silêncio com uma voz trêmula, algo totalmente fora de seu normal confiante. Isso é algo além de nós. Algo antigo, talvez até anterior à humanidade. Não sei o que diabos está enterrado naquele gelo, mas não somos os primeiros a encontrá-lo. Talvez não sobrevivamos para contar o que vimos. As palavras dele ecoaram na pequena sala, enquanto todos nos entreolhávamos, sem saber como processar o que havíamos vivenciado. A verdade é que não sabíamos o que tínhamos despertado, e essa incerteza era o que nos aterrorizava. Myers estava sentado no canto, o olhar perdido, tremendo incontrolavelmente. Desde o momento em que tocou a parede da estrutura, ele havia mudado. Não era apenas o terror que havia se apoderado dele, era como se algo estivesse corroendo sua mente. Às vezes ele sussurrava palavras sem sentido, uma língua desconhecida que nunca tínhamos ouvido antes. Precisamos sair daqui, disse Sarah, a climatologista, sua voz baixa mas firme. Não podemos ficar perto dessa coisa. Seja lá o que for, não vai parar até conseguir o que quer. Mas o que isso quer? Perguntei, sem realmente esperar uma resposta. Ninguém tinha certeza. Mas a sensação de que estávamos sendo observados não havia nos abandonado desde que saímos da estrutura. Havia algo lá, algo nas sombras aguardando, esperando o momento certo para se revelar. Foi quando o rádio fez um ruído estático. Todos se viraram ao mesmo tempo, o coração disparado. Pela primeira vez em horas, algum sinal de vida além de nós mesmos. Collins correu para o aparelho, tentando ajustar a frequência, mas tudo o que conseguíamos ouvir eram ruídos distorcidos, quase como sussurros, misturados com um som estático. Então, uma voz se formou. Não saiam. Estão sendo observados. Eles estão entre nós. O rádio estalou mais uma vez, e a mensagem foi interrompida por um som agudo. Fez nossos ouvidos latejarem. A voz não era clara, mas a advertência que carregava era inconfundível. Algo estava nos caçando. O pânico tomou conta da sala. Sarah começou a chorar baixinho, e Myers continuava a murmurar incoerências em seu canto. Collins esfregou o rosto, sua expressão perdida, enquanto tentava formular um plano.
Temos que sair daqui, disse ele, agora com mais determinação. Vamos pegar os trenós e voltar para a estação principal. Talvez lá consigamos restabelecer contato com o exterior e chamar uma evacuação. A ideia parecia razoável, mas algo dentro de mim hesitava. Eu ainda sentia aquela presença invisível. Algo que não nos deixaria simplesmente sair. Mesmo assim, não havia alternativa. A base estava começando a se tornar um lugar claustrofóbico, cheia de tensões e medo. Preparamos o equipamento e saímos apressadamente. A temperatura do lado de fora parecia ter caído ainda mais, um frio antinatural que fazia os ossos doerem. O silêncio, mais uma vez, era opressivo. Apenas o som dos motores dos trenós quebrava a quietude. Enquanto avançávamos sobre a tundra congelada, sentia a estranha compulsão de olhar para trás. Foi então que vi. Ao longe, na direção da estrutura, algo se movia na penumbra. Não era uma figura clara, mas uma sombra imensa, distorcida, que parecia flutuar no gelo. Eu mal conseguia processar o que estava vendo. Eu sabia que não era humano, ou de qualquer outra coisa que eu pudesse imaginar. Não disse nada, apenas virei de volta, tentando me concentrar na fuga. O terreno, antes plano, começou a se tornar mais irregular e os trenós desaceleraram. Sarah, que estava pilotando à frente, foi a primeira a notar. O gelo está se movendo, ela gritou, tentando manobrar o veículo. Antes que pudéssemos reagir, o solo sob nós começou a tremer violentamente. Era como se a própria terra estivesse se despedaçando. Um som horrível, como de algo gigantesco quebrando o gelo, ecoou por todo o campo. O trenó de Myers, que vinha logo atrás de mim, tombou de lado com o impacto, lançando-o ao chão. Corri em direção a ele, mas quando cheguei perto vi algo que fez meu sangue gelar. Havia uma rachadura no gelo onde Myers caiu, e algo, uma mão negra e deformada, estava se erguendo lentamente dela, puxando-o para baixo. Myers gritou, um som primal de desespero. Seus olhos estavam arregalados de puro terror, enquanto ele tentava se livrar do que o segurava. Mas não era apenas a mão. Quando me aproximei mais, vi que o gelo ao redor da rachadura estava começando a se abrir, revelando mais daquelas coisas. Eles saíam debaixo de nós, como se estivessem hibernando sob a crosta do Ártico por eras, esperando o momento certo para despertar. Que é isso? Gritei, enquanto Collins e Sarah se aproximavam horrorizados. Temos que tirar Myers daqui. Corremos até o trenó tombado, tentando libertá-lo das garras da criatura que o segurava. Mas por mais que puxássemos, as mãos negras continuavam a emergir como um enxame de sombras famintas. Myers estava gritando, seus gritos rasgando o silêncio absoluto da tundra, enquanto tentávamos desesperadamente puxá-lo para fora do alcance das mãos monstruosas que emergiam do gelo. As sombras que saíam da rachadura pareciam ganhar forma e solidez, seus dedos deformados se fechando em torno de suas pernas, como garras afiadas. Quanto mais tentávamos libertá-lo, mais fortes as criaturas se tornavam. Não vou conseguir. Ele gritou, os olhos arregalados de terror. Enquanto sua voz era sufocada pelo ar gélido, suas palavras ecoavam em meio ao vazio, como um lamento desesperado. Collins, agora com o rosto pálido e coberto de suor, olhou para mim com uma determinação sombria. Vamos cortá-lo fora, antes que ele seja arrastado para o inferno junto com essas coisas. Puxei minha faca de campo, hesitando por um momento. Mas o que quer que estivesse ali debaixo, e quer que estivesse tentando emergir, era pior do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. A decisão era clara. Myers precisava ser salvo a qualquer custo. A lâmina brilhou sob a luz fraca do sol polar enquanto eu avançava para cortar as roupas e mochilas presas de Myers. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, algo mais surgiu. As mãos negras não eram a única coisa saindo da fenda. Uma cabeça, deformada e coberta de uma pele viscosa, começou a emergir do gelo. Era uma abominação de formas retorcidas, com uma boca cheia de dentes afiados que se moviam em um ritmo perturbador, como se mastigassem o ar. Corre! Tara gritou, agarrando meu braço e me puxando para longe. Sua voz estava carregada de desespero. Sabíamos que aquilo era além de nós. Eu não conseguia me mover, o horror me enraizando no lugar. Não conseguia desviar o olhar da criatura que se erguia lentamente da fenda, suas garras se esticando em nossa direção. Mas, no último segundo, algo dentro de mim se quebrou. O instinto de sobrevivência finalmente dominou o terror paralisante. Deixei a faca cair e corri com todas as minhas forças, seguindo Sarah e Collins em direção aos trenós motorizados. Podíamos ouvir os gritos de Myers se intensificarem atrás de nós,
até que foram brutalmente interrompidos por um som molhado e grotesco. Não olhei para trás. Nós nos atiramos nos trenós e Collins arrancou com força, o motor rugindo contra o gelo. O trenó acelerou, deslizando por cima do terreno irregular, enquanto Sarah segurava o volante com mãos trêmulas. Podíamos ouvir o som da terra se despedaçando atrás de nós, como se a própria tundra estivesse ruindo. Era como se o próprio Ártico estivesse tentando expelir essas criaturas de suas profundezas sombrias. Não havia para onde correr. O gelo começava a se rachar por toda parte, e sombras grotescas dançavam à nossa volta, flutuando e avançando em nossa direção como uma maré de trevas. Estávamos sendo cercados. Por que diabos paramos naquela estrutura? Collins gritou, sua voz transbordando de frustração e medo. Por que fomos tão idiotas? Ninguém respondeu. A verdade era que estávamos todos cegos pela curiosidade e pela ambição de fazer a descoberta do século. Mas agora, essa descoberta se tornava uma sentença de morte. O trenó balançava violentamente, desviando de rachaduras no gelo, enquanto a paisagem desolada do Ártico parecia se deformar ao nosso redor. O horizonte estava coberto por uma névoa espessa e escura, uma cortina de sombras que bloqueava qualquer chance de salvação. Mas mesmo com o pavor crescente, continuávamos lutando para escapar. No entanto, à medida que avançávamos mais, algo começou a ficar evidente. A paisagem estava mudando. O gelo, antes branco e puro, estava ficando tingido de preto, como se uma escuridão estivesse se espalhando sobre a superfície. Era como se as criaturas que nos perseguiam não fossem apenas entidades separadas, mas parte de algo muito maior, algo que estava corrompendo o próprio mundo ao nosso redor. Quando finalmente conseguimos uma breve trégua, estacionando o trenó perto de uma elevação rochosa, Collins desceu primeiro. Ele olhou para o horizonte, tentando avaliar a situação. Sarah e eu saímos logo depois, nossos corpos exaustos e mentes sobrecarregadas pelo horror que havíamos testemunhado. Tchê, o que está acontecendo com o gelo? Sarah murmurou, apontando para o campo vasto e escurecido à nossa frente. Isso não é natural, eu disse, tentando esconder o tremor em minha voz. Acho que estamos lidando com algo que vai além da compreensão humana. Essas coisas, elas não são apenas criaturas, elas são manifestações de algo muito pior. Collins olhou para mim, seu rosto endurecido pelo desespero. O que você sugere? Fomos amaldiçoados? Despertamos algo que não deveria ser perturbado. Antes que eu pudesse responder, o solo sob nossos pés tremeu levemente, como se algo estivesse se movendo nas profundezas. O som que acompanhou foi abafado, mas claramente audível. Um sussurro. Um lamento. Algo que parecia vir do próprio gelo, debaixo da terra congelada. Ouviram isso? Sarah perguntou, seus olhos arregalados de medo. É como se estivesse nos chamando. O som aumentava, como se muitas vozes sussurrassem ao mesmo tempo, em uma língua que nenhum de nós podia entender. Era um som primal, antigo, que parecia ressoar em nossos ossos. E então, em um instante, o vento começou a soprar novamente, mas não como antes. Este vento era carregado de algo mais. Uma presença. Algo invisível, mas tão tangível quanto o frio cortante ao nosso redor. Não estamos sozinhos, Collins murmurou, sua voz baixa, quase inaudível. Isso está vindo atrás de nós. O gelo sob nossos pés começou a rachar novamente, e eu sabia que não tínhamos mais tempo. Se ficássemos ali, seríamos consumidos por essas forças antigas e malignas. Temos que nos mover, agora. Eu gritei, correndo de volta para o trenó. Collins e Sarah me seguiram, e arrancamos mais uma vez, desta vez em direção à única esperança que restava. Uma última chance de escapar da escuridão que nos perseguia implacavelmente.